Prosseguimento à leitura do nosso livro A Quebra da Maldição Hereditária, vamos ler agora o capítulo de número 16, A Quebra da Maldição Hereditária. O que significa quebrar maldição? Para entendermos bem o que isto significa, vamos entender primeiramente o que significa quebrar. Por fim, a interromper, cortar, inutilizar, abater, cessar. Podemos encontrar todos esses significados, entre outros, porém o que expressa bem o efeito de quebrar a maldição é literalmente por fim, interromper, cessar. É exatamente isso que acontece quando realizamos a administração da quebra da maldição em nossa vida. Ela cessa, deixa de existir, para então dar lugar à bênção. Como vimos anteriormente, a palavra maldição vem da palavra hebraica arar, que quer dizer, primeiro, prender por encantamento, segundo, cercar com obstáculos, terceiro, deixar sem forças para resistir. É como uma muralha de oposição que está ali, mesmo invisível a olho nu, porém tão real que não se consegue ultrapassar aquela barreira. É um grande obstáculo para o avanço em direção ao plano perfeito de Deus para cada um de nós. Então, quando aplicamos os princípios ordenados por Deus, aquela muralha de oposição é quebrada, abatida, cessa, deixa de existir, isto é, quebrar a maldição, ou seja, apropriar-se daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lá ele se fez maldição. Levou sobre si as maldições que eram nossas. Recebemos então a troca do Calvário e podemos viver, de fato, uma vida abundante. Primeiramente, precisamos saber que só se quebra a maldição através do arrependimento, seguido de confissão dos pecados a Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Mais uma vez, queremos destacar o se confessarmos. Mas é só através dessa atitude de arrependimento e confissão que seremos libertos, curados, restaurados. Livres de toda acusação que havia contra nós. Mediante a fé no sacrifício redentor de Jesus Cristo, nos arrependemos, confessamos e recebemos a graça perdoadora de Deus Pai e obtemos a comunhão plena sem impedimento algum com Ele. Este ato de confissão e renúncia é registrado em Atos dos Apóstolos e em outros textos tais como: e muitos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos, Atos 19, 18, SBTB. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, Mateus 3, 6. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse e confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, 5. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará até vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, 7 a 10. Esses são alguns exemplos de exortação à confissão de pecados, que evidenciam que Deus dá muita importância a este tema, pois o arrependimento com a devida confissão dá acesso ao perdão e à misericórdia dele sobre nós. A confissão por identificação. Quebra as maldições familiares hereditárias, identificando-se com os pecados e iniquidades praticados por seus antepassados, os quais deixaram brechas, e tome posse do que Jesus Cristo fez por você. Não importa quando o pecado ou a iniquidade foi cometida, mesmo há centenas de anos atrás, elas ainda estão vigentes no mundo espiritual, até que haja arrependimento e a confissão por identificação em nome de Jesus. A iniquidade só é removida depois da confissão. Somente pecados confessados são perdoados. A confissão é um decreto de reconhecimento diante de Deus que erramos o alvo, pecamos e que também os nossos pais antepassados pecaram, cometeram iniquidades. O Senhor nos orienta em sua palavra a confessarmos as iniquidades herdadas, as quais estão alimentando as maldições. Mas se confessar a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais ou antepassados, na infidelidade que cometeram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Levítico 26, 40 a 42. Mas se confessar os seus pecados e os pecados de seus antepassados, Levíticos 26, 40, na Nova Versão Internacional. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados de seus antepassados,
isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens. Levítico 26:40, na nova tradução da linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil. Será que Deus vai enviar você para o inferno por causa dos pecados de seus pais e de seus antepassados? Não. Entretanto, os pecados deles e as consequentes maldições afetarão a sua vida, a menos que você as enfrente por meio de Jesus Cristo. Como é que você se separa dos pecados dos seus antepassados? Pela confissão em arrependimento por identificação, pelo reconhecimento com clareza de que seus pecados são pecados perante Deus. 1 João 1,9, e depois pedindo ao Senhor que apague as suas iniquidades e os separe completamente dos pecados dos seus ancestrais. Temos alguns exemplos desse ato na Bíblia Sagrada. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Porque temos pecado contra ele. Daniel 9, verso 11. Diante do reconhecimento de que a maldição tinha vindo sobre ele, como consequência por terem transgredido contra o Senhor, Daniel toma a atitude de pedir perdão a Deus. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para os que estão em redor de nós. Daniel 9, 16 e 17. Temos o registro também de Neemias e de Esdras tomando a mesma atitude. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Neemias 9, 1 e 2. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus? Desde o dia de nossos pais até hoje estamos em grande culpa. E por causa de nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Esdras 9, 6 e 7. Por meio dessas orações de arrependimento e de confissão de pecados antepassados, as maldições foram retiradas do povo e de toda a nação. Os cristãos de hoje perderam este conceito. Quando se procura quebrar maldições hereditárias, não se obterá êxito se não forem levados em conta e confessados os pecados antepassados. As maldições hereditárias podem afetar tanto pessoas individualmente como também famílias, igrejas, cidades, estados, regiões geográficas e até mesmo nações. Após confessar os pecados de seus antepassados, Satanás não tem mais o direito legal de continuar com as maldições na sua vida, nem de seus descendentes. Depois de se fazer a confissão por identificação, pode-se então dar o comando de que a maldição hereditária seja quebrada em nome de Jesus Cristo. E por sua grande misericórdia, o Senhor cessa a visitação que havia na linhagem familiar. No capítulo Orações de Quebra de Maldições, da Maldição Hereditária, você encontrará orações que poderá fazer para estar livre da maldição hereditária.